Os insetos comestíveis, eu comecei a trabalhar com eles no meu doutoramento em 2015. E eu tinha um professor, que é o professor Carlos Pérez, e ele trabalha já com insetos, praga. Aí um dia ele chegou no laboratório, ele disse assim: Rosiane, você que trabalha com alimentos, por que não trabalhar com insetos comestíveis? Eu falei: o quê? Claro que a gente já tem o conhecimento lá da Ásia, que come insetos, né? O pessoal da China, da Tailândia, então, vai, África, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu vi que, nossa, tem muito assunto, né? Inclusive aqui no Brasil se come insetos. Os povos originários, né? O pessoal lá de Minas, lá do Nordeste também, que come aquelas formigas tanajura, né? Que tem as revoadas e aí uma vez por ano eles colhem essas formiguinhas e daí fazem pratos bem específicos, farofa com tanajura e tem vários outros insetos também que larva do coró, que é uma larva que dá em coco, que é muito saborosa, que ela tem gosto de coco, né? Então, geralmente os insetos pegam o gosto daquilo que eles estão consumindo, né? Então, por aí vai. Daí, nesse doutorado, eu fui estudar, trabalhei com o Tenebrio molitor, que é um besouro, que normalmente é um inseto praga de grãos, e ele está disseminado no mundo todo. E aí nós tínhamos no laboratório um cultivo deles, mas nós compramos, na verdade, para fazer minha pesquisa, larvas de tenébrio desidratadas de produtores brasileiros, já que a gente já tem aqui no Brasil uma associação de criadores de insetos. Olha. E isso está crescendo cada vez mais, né? Então aqui a gente já tem criação de grilos, desse tenébrio, desse besouro. Tem a baratinha cinérea, não é aquela barata que a gente tem em casa que vem da sujeira, né? É outro tipo de barata. Tem também outros besouros, assim, que vêm do amendoim. Bom, tem várias espécies, né? Que dá pra gente tentar domesticar. Na verdade, algumas já estão domesticadas para você criar em laboratório, criar em pequenos espaços. E eles até chamam isso de mini rebanhos, né? Então está começando a criar esses mini rebanhos. Lá no exterior, que nem na Europa, por exemplo, até nos Estados Unidos, como a gente trabalha com isso, várias pessoas que vão para o exterior acabam trazendo de presente, né? E tem vários insetos que eles usam para fazer farinha. Daí a farinha faz macarrão, faz barrinhas de cereais, faz biscoitos. Então isso lá na Europa já está bem disseminado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, até estava vendo o preço essa semana para um evento que eu vou participar em maio, que vai ser ciência na mesa do bar, né? Que a gente vai levar a ciência numa maneira assim mais coloquial para a mesa do bar. E aí eu fui convidada para falar de insetos e eu quero levar os insetos para degustação. Então, aí custa assim o preço, só para a gente ter uma ideia. 20 gramas, que é pouco, né? Custa tipo R$30, né? 20 gramas, R$30. Então faz os cálculos assim, o quilo é quase R$300, uma coisa assim. Então é bem caro mesmo, mas eu penso que as pessoas começando a consumir mais, logo isso vai diminuindo o valor, né? E essa história toda de comer insetos é porque a FAO, que é a FAO, que é o órgão da ONU, né, para alimentação e agricultura, ela está dando alertas de que vai faltar proteína animal daqui 2050. A população vai crescer. Bom, isso já é outro tema, já posso ir falando, né? Então, a população, a FAO está preocupada que vai crescer tanto, vai a 9 bilhões, nós já estamos em 7 bilhões, né, de habitantes. Então, vai faltar proteína, ou vai ficar proibitivo o uso dessas proteínas que a gente já convencionais, né? O gado, o frango, o porco. Por que isso? A gente já está num limite de uso de terras, né? Não tem mais como desmatar mais matas para criar mais gado. A gente também tem o limite de água, né? A água também é muito importante. Para você produzir gado, você usa 20 mil litros de água para 1 quilo de carne bovina.
Insetos, se a gente for comparar, 1 quilo de insetos usa 7 litros de água, é muito pouco, e aí ele não precisa de uma água mesmo, pode ser água que vem de vegetais, né? Então, tem várias vantagens na criação de insetos sobre essas proteínas convencionais que a gente usa. Ele é uma fonte animal de nutrientes, né? Então ele tem a mesma quantidade de proteína que tem o gado, que tem o frango, né? Desidratados, para a gente ter uma ideia, ele tem quase 60% de proteína quando a gente tira a água dele, né? Então eles é uma fonte bem rica em proteína mesmo. Existem 3 maneiras de consumir insetos, né? Que são eles inteiros, que é o que acontece lá nessas regiões, né? Na África principalmente, na Ásia, né? Tem eles processados, no caso de farinhas, e ainda tem um processamento que é extrair a proteína isolada deles, né? Então tem 3 maneiras. Aqui no Brasil, pelas degustações que eu já fiz por aí, né? Que eu levo os insetinhos inteiros e levo também ele farinha misturando em algum outro alimento, as pessoas preferem não ver os insetos, preferem que eles estejam embutidos em algum outro alimento. Inteiros eles ficam, que nojo, não sei o que, não sei o que. Mas tu come? Eu como inteiros, como ele em farinha também, né? Teve um trabalho que eu fiz lá no Sesc Cacupé, que daí eu levei os insetinhos inteiros, grilos e larvinhas, a gente fez uma fritada. O pessoal gostou muito, mas preferiu aquele que foi a farinha colocada no patê. Na verdade, pelo que eu sei, ainda não tem, né? Porque também tem toda uma legislação que a gente tem que criar, na verdade, porque a gente tem a única legislação que a gente tem falando de insetos é a quantidade permitida de insetos em alguns alimentos, né? Que imagina, os insetos eles são livres na natureza, quando tu vai lá colher chás ou trigo, sempre vai vir um insetinho junto, né? E aí tem um limite máximo permitido na nossa legislação. Então quer dizer que todo mundo está comendo insetos sem saber, tá? Principalmente no cacau, no chocolate, né? Tem nos chás, nos cafés. Então tudo que vem da natureza vai ter inseto também. Que na verdade não faz mal, né? Fazer bem, né? Tem proteína. Tem. Porque isso também é outra coisa que eu queria te perguntar. Qualquer inseto pode ser comestível ou tem uma espécie? Então, existe 1.900, quase 2.000 insetos comestíveis catalogados. Não são todos insetos, ninguém é bom, não é bom também, é bom falar, né, que não é bom comer insetos que estão na natureza, porque a gente nunca sabe onde é que foi da onde veio esse inseto. Pode ser que ele tenha alguma toxicidade, pode ser que ele tenha em contato com algum agrotóxico, ou enfim. Então a gente tem que sempre ver da onde que a procedência desse inseto, né?